Olá, queridos irmãos e irmãs, é um prazer tê-los aqui novamente. Estamos refletindo semanalmente sobre este tema, 5 votos para se obter poder espiritual. Essas reflexões, elas visam nos ajudar para o mês de oração que toda a nossa igreja está decidida a fazer ao Senhor, buscando um poder transformador. Eu queria lembrar a vocês o que são os votos espirituais para a gente avançar em torno do terceiro voto. Os votos espirituais, essa imagem ilustrativa, ela serve para significar para você muito claramente o que são votos. No presente, nós nos sentimos impotentes diante de algumas circunstâncias e descobrimos que existem promessas do Senhor no futuro que falam sobre algo mais glorioso acerca da igreja, acerca das nossas vidas, acerca do avanço do evangelho. Observando o nosso presente e olhando para o futuro, nós confiamos que as promessas do Senhor que estão sobre nós podem se cumprir. Por causa disso, nós assumimos um compromisso. Senhor, se as suas promessas que estão sobre nós se cumprirem, nós cumpriremos os nossos votos, ou nós faremos os nossos votos. Porque os votos, nesse sentido, são a maneira como nós testemunhamos a todos daquilo que Deus fez nas nossas vidas. Os votos são este testemunho pessoal, essa maneira de reconhecer os feitos do Senhor sobre nossa vida, sobre o povo dele. Tudo bem? Nesse sentido, então, que surgem os 5 votos do A.W. Tozer. Entendendo promessas do Senhor para a sua igreja local, o Tozer escreveu, então, este livro, 5 votos para se obter poder espiritual. Primeiro voto, trate seriamente com o pecado. Segundo voto, não seja dono de coisa alguma. Terceiro voto, nunca se defenda. Quarto voto, nunca passe adiante algo que prejudique alguém. Quinto voto, nunca aceite qualquer glória. Hoje, eu quero refletir com vocês no terceiro voto. Nunca se defenda. Como este voto tem alguma coisa a ver com o poder espiritual que nós tanto procuramos? Bom, para te ajudar a compreender isso, eu quero refletir com você na carta que Paulo escreveu a Timóteo. Ali existem informações que nos permitem compreender como não se defender é um voto importante que nós assumimos para o poder espiritual que nós tanto almejamos. Tudo bem? Bom, vamos então à leitura. Eu quero introduzir vocês da carta e passar então ao problema que nos ajuda a compreender esse terceiro voto. Paulo começa a carta dizendo assim: Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança, escrevo esta carta a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Que Deus, o Pai, e Cristo Jesus, nosso Senhor, lhe deem graça, misericórdia e paz. Quando parti para a Macedônia, pedi a você que ficasse em Éfeso e advertisse certas pessoas que não ensinassem coisas contrárias à verdade. O que é que nós descobrimos nessa primeira leitura desses versículos introdutórios? Quando Paulo está indo para a Macedônia, ele decide deixar Timóteo na igreja de Éfeso e dá a Timóteo a responsabilidade por pastorear aquela igreja. O intuito de Timóteo pastorear aquela igreja é resolver certos problemas que a igreja local de Éfeso possui. Se você deseja conhecer mais sobre esses problemas, você pode ler a carta aos Efésios, você pode também ler a carta de João no Apocalipse aos Efésios, você pode ler essa carta de Timóteo. Você consegue ver quantas cartas há aos Efésios? É porque esta era uma igreja muito importante. Mas Paulo considera que Timóteo é a pessoa que precisa resolver os problemas dessa igreja e ele tem capacidade por isso. Talvez alguém pense, Paulo fez isso porque Paulo considera Timóteo um verdadeiro filho na fé. Então, exatamente pelo apreço que Paulo tem a Timóteo, Paulo acha que Timóteo é a pessoa apropriada. E esse ponto é importante, porque Paulo não deixou Timóteo na igreja de Éfeso pelo apreço que Paulo tinha a Timóteo e nem pela consideração. Muito pelo contrário. Paulo deixou Timóteo em Éfeso por causa de uma orientação do Espírito Santo. Veja comigo o que Paulo escreveu no versículo 18. Timóteo, meu filho, essas são minhas instruções para você.
com base nas palavras proféticas ditas tempos atrás a seu respeito, que elas o ajudem a lutar o bom combate. Não fica claro para a gente aqui? Foi o próprio Espírito Santo quem deu a orientação sobre como Timóteo deveria ser o pastor da igreja de Éfeso. Então Timóteo foi chamado pelo próprio Espírito Santo para lutar contra aquilo que está sendo prejudicial à igreja e lutar para contribuir com o crescimento da igreja. Então o que Paulo está fazendo é o óbvio, já que o Espírito Santo confirmou, e aí Paulo cita mais na outra carta, e já que houve oração com imposição de mão por parte dos presbíteros, nada mais coerente do que tendo o apoio da igreja, a indicação do Espírito Santo, que você ficasse aí para resolver os problemas que a igreja passa. Então, você está aí é uma orientação do Espírito e tem também o suporte da igreja. Então, não é porque você é meu filho na fé. O Gordon Fee tem um comentário interessante sobre isso e eu quero compartilhar com vocês. Gordon Fee diz assim: não foi Paulo quem deixou Timóteo no comando, mas o Espírito Santo. Essa instrução está de acordo com as profecias uma vez feitas sobre ele. E é seguindo-as que Timóteo deve combater o bom combate, literalmente na força delas. O sentido de Paulo dizer que foi o Espírito quem proferiu essa profecia e que é com base no que o Espírito disse, é que isso seja a motivação de Timóteo para trabalhar. Timóteo, é porque foi o Espírito quem disse isso. É porque há uma confirmação divina que isso deve te mover. Olha, se nós fizéssemos parte daquela igreja local, talvez nós ficaríamos muito empolgados, né? Nossa, como é bom ter um pastor de uma igreja local que a gente sabe que foi o próprio Espírito Santo que o enviou. Ele está aqui como alguém enviado do Espírito Santo. É muito maravilhoso isso, não é? É, sim, é muito maravilhoso. Mas infelizmente essa não é toda a história. Como foi que aquelas pessoas reagiram ao ministério de Timóteo quando ele foi pastorear a igreja de Éfeso? Porque uma coisa é o que o Espírito está dizendo, uma coisa é a convicção de Paulo, outra coisa é a prática de vida. Quando Timóteo foi pastorear aquela igreja, como algumas pessoas reagiram ao ministério de Timóteo? Bom, Paulo fala sobre isso no capítulo 4, versículo 12. Paulo disse assim para Timóteo: não deixe que ninguém o menospreze ou o despreze porque você é jovem. Seja exemplo para todos os fiéis nas palavras, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Você viu que interessante essas palavras de Paulo? Ele acabou de dizer no capítulo 1 que foi o Espírito Santo quem confirmou Timóteo como pastor daquela igreja. Mesmo assim, alguns irmãos tinham coragem de desprezar o ministério de Timóteo. E esse versículo ainda nos diz a motivação deles. Eles tinham coragem de desprezar por causa da pouca idade de Timóteo. Ele tinha cerca de 30 anos. Então isso aqui tem um indicativo muito importante para nós. Porque mesmo tendo sido o Espírito Santo quem separa Timóteo ao ministério e indica Timóteo como pastor daquela igreja, Timóteo não está livre de sofrer desprezo. Isso é um princípio valioso para quem está à frente do ministério. Mas o que significa ser desprezado pela igreja? Porque talvez na sua cabeça essa ideia não esteja clara. O que significa Timóteo ter sido chamado por Deus, ter sido colocado com orientação divina e quando atuou ali, o que ele recebeu foi desprezo dos irmãos? Olha que comentário interessante o William Monse faz sobre o que significa desprezar, dentro do sentido original do termo. O William Monse diz assim: desprezar, tratar com desprezo, pode ser uma palavra forte, denotando nojo e até ódio, visto que Timóteo estava enfrentando extrema oposição, sendo ignorado por causa de sua idade. Essa epístola deve carregar toda a autoridade do apóstolo Paulo e transferir essa autoridade do apóstolo Paulo para Timóteo aos olhos da igreja de Éfeso. Então o que o William Monse está dizendo é que desprezar, aqueles irmãos não estavam dizendo, olha, quando acaba o culto os irmãos não cumprimentam Timóteo. Não. Olha, quando a gente se reúne os irmãos não dão bom dia a Timóteo. Não. Desprezar significa alguns sentiam nojo. Alguns irmãos ignoravam. Dá para você pensar isso? O pastor da igreja local,
que foi enviado pelo Espírito Santo está sendo desprezado pelos membros da igreja? Então, esse é um ponto que a gente tem que considerar assim com muita atenção. Embora Timóteo, para nós, não seja considerado muito jovem, 30 anos para a nossa cultura, para a nossa sociedade, não é alguém muito jovem, para aqueles dias, Timóteo era alguém muito jovem. Porque os líderes do mundo antigo, eles eram pessoas muito mais velhas. E é isso que está acontecendo. Apesar de ter sido o Espírito Santo quem confirmou o ministério de Timóteo, a igreja de Éfeso e alguns irmãos dessa igreja, para ser mais específico, estão desprezando ele exatamente porque ele não era um ancião. O presbítero, né, local, o ancião que significa, não tem nada a ver com Timóteo pensando na sua idade. Então Timóteo não é esse ancião, ele é um jovem e está sendo desprezado por ser jovem. A pergunta é, como Timóteo deve responder a esse desprezo? Como Timóteo deveria responder a esses irmãos que ignoram o seu ministério? Talvez alguns de nós pensem assim, seria muito fácil. Eu reuniria todo mundo, chamaria os irmãos de fofoqueiro, de linguarudo, que fica falando mal de mim, daria uma bronca generalizada e talvez pensaria em sair do ministério. Não, eu vou sair daqui, porque eu vim para cá, foi o Espírito que me mandou, mas vocês estão me ignorando, então vocês são fofoqueiros mesmo, vocês não são amorosos, e bateria nos irmãos do que eu pudesse bater, e depois sairia fora e faria outra coisa da minha vida. Sabe qual é o problema com isso? Essa atitude, ela é extremamente incoerente com o cristianismo. Um cristão não agiria assim. E talvez por isso mesmo que Paulo, no próximo capítulo, diz o seguinte para Timóteo. Timóteo, nunca fale com dureza a um homem mais velho, mas aconselha-o como faria com seu próprio pai. Quanto aos mais jovens, aconselha-os como a irmãos. Trate as mulheres mais velhas como trataria sua mãe, e as mais jovens com toda a pureza, como se fossem suas irmãs. A maneira menos cristã de tratar o desprezo daqueles irmãos seria desprezando eles. Deixa eu repetir. A maneira menos cristã de tratar o desprezo sofrido por aqueles irmãos seria desprezando eles. As palavras de Paulo aqui são muito claras e objetivas. Não trate com dureza, mesmo que você tenha sido tratado. Trate os irmãos da igreja como seus parentes na fé, como os pais, como mães, como irmãos e irmãs em Cristo. Tá, mas se a gente não deve desprezar aquelas pessoas que nos desprezam, como fazer então? Como Timóteo deveria tratar essas pessoas que estão desprezando o seu ministério? A resposta está naquele versículo 12 que nós já lemos e que eu queria repetir para que você percebesse que Paulo tanto indica o que Timóteo está sofrendo como indica a solução. Paulo disse assim, versículo 12: não deixe que ninguém o menospreze porque você é jovem. Seja exemplo para todos os fiéis nas palavras, na conduta, no amor, na fé e na pureza. É assim que Timóteo vai responder ao desprezo. Olha só o que William Monson diz sobre isso. Timóteo não deve permitir que ninguém o despreze por causa da sua juventude. O imperativo paralelo do versículo 12 sugere que a maneira de fazer isso é ser um exemplo tão bom que as acusações não têm credibilidade. Esse ponto é muito importante. A melhor resposta que Timóteo poderia dar seria se colocando como um exemplo aos fiéis, provando a esses irmãos, com a sua conduta e com a sua maneira de agir, que todas essas suspeitas sobre ele ser muito jovem são suspeitas infundadas. E esse é o terceiro ponto que nós precisamos assumir. Esse é o terceiro voto que nós precisamos fazer. Ao invés de respondermos às acusações com as nossas palavras, nos defendendo, que a nossa maneira de viver mostre que todas essas suspeitas são infundadas. Ou como William Monson coloca, que a maneira de fazer isso é ser um exemplo tão bom que as acusações não tenham credibilidade. Sobre isso, então, eu queria fazer 3 aplicações do que nós devemos considerar neste terceiro voto
para nós obtermos o poder espiritual. Primeira aplicação que eu faço é essa. Tenha uma visão realista sobre você. Paulo escreveu para Timóteo dizendo: não deixe que ninguém te menospreze, não deixe que ninguém te menospreze ou te despreze. E isso tem um sentido muito pessoal para Timóteo. Quando Paulo escreveu isso, Paulo está dizendo: olha, o desprezo desses irmãos não está levando em consideração as profecias que foram ditas a seu respeito. O desprezo desses irmãos não está levando em consideração a sua própria conduta. Esse desprezo se explica unicamente como uma quebra de expectativa, Timóteo. A igreja criou falsas expectativas sobre o cargo pastoral. Eles pensaram que o pastor local seria sempre um ancião, um presbítero. E como você não cumpre essas expectativas, eles simplesmente estão te desprezando. E esse ponto é importante, porque dos critérios que Paulo vai colocar para estabelecer novos presbíteros na igreja, não está lá ser um ancião. Então Paulo está dizendo, isso que eles estão exigindo não é essencial. E por causa dessa falsa expectativa, a igreja acabou criando para você, Timóteo, um critério ministerial que não existe. Eles acham que o pastor local tem que ser um ancião. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo é, olha, o que eles estão dizendo, o que eles estão pensando sobre você não é verdade. Porque você não é essa pessoa, e as palavras que Deus proferiu acerca de você provam isso, e a oração dos presbíteros da igreja sobre você também provam isso, a imposição de mão dos presbíteros. Por isso que essa é a minha primeira aplicação. Tenha uma visão realista sobre você. Timóteo deve se conhecer. Timóteo deve se lembrar daquelas profecias que foram faladas sobre eles. Além disso, ele tem que recordar que ele tem o apoio da igreja para aquilo que ele faz. Em muitos sentidos, o desprezo dessas pessoas revela apenas uma quebra de expectativas. Elas criaram expectativas falsas sobre nós. E quando essas expectativas não foram atendidas, elas nos desprezam. Então elas criam esperanças falsas ao nosso respeito e com base nessas esperanças falsas, o que é que elas fazem? Elas nos julgam. Eu espero muito que você se conheça. Eu espero muito que você tenha uma visão realista sobre quem você é. Que você tenha uma consciência limpa em relação à sua verdadeira intenção como cristão e como povo de Deus. Porque quando você souber de fato quem você é, aquilo que as pessoas dizem ao seu respeito, você entende que não descreve quem de fato você é. Elas estão falando sobre os seus preconceitos ou as suas ideias erradas. E o desprezo delas pode colocar você no chão. Por isso que Paulo diz, não deixe que ninguém te despreze. Isso lança você na lona. Isso faz com que você pense que você é a pior pessoa. Veja, é a igreja proeminente da Ásia Menor. Uma grande igreja, um menino desse, e Timóteo poderia dizer, é verdade, eu sou muito incapaz, eu sou muito despreparado. Não, Paulo, manda outra pessoa. Porque baseando-se nessa crítica errada e baseando-se nesse desprezo, Timóteo poderia se sentir a pessoa incapaz para fazer aquilo. Isso pode acontecer com você. As pessoas podem criar uma visão irrealista sobre a sua vida e sobre o seu ministério, e com isso, elas te colocam na lona. Tenha uma visão realista sobre quem você é. Lembre-se do que Cristo fez por você. Lembre-se das promessas do Senhor que estão sobre sua vida. Porque, gente, nesse sentido, eu preciso dizer algo muito claro para vocês. É muito comum que hajam pessoas que ficam decepcionadas. Eu me lembro de uma experiência interessante. O irmão foi contar um testemunho sobre Covid, como ele foi... passou pela Covid como uma maneira de Deus ter intervido sobre a vida dele. E o testemunho que o irmão contou ofendeu outras pessoas. Igreja tem esses problemas. Às vezes, contando o nosso testemunho, alguém fica ofendido e cria uma impressão falsa. Como se nós estivéssemos falando contra a pessoa ou jogando alguma coisa no rosto dela. Por isso, tenha uma visão realista sobre você. Lembre-se quem você é em Cristo Jesus e o que Cristo fez por você. Tá, mas como é que eu vou responder essas acusações?
Porque alguém me acusou, disse que eu era mal intencionado, disse que eu não prestava. Todo o tempo tem alguém chamando pastor de ladrão. Como é que eu, como pastor, provo que não sou ladrão? E aqui eu faço, então, a segunda aplicação. Decida ser um exemplo aos fiéis. Esse é o terceiro voto espiritual que nós precisamos fazer se nós queremos obter o poder espiritual. Nós precisamos responder às acusações sobre nós, decidindo ser um exemplo aos fiéis. Não tem a ver com eu usar as minhas palavras e os meus argumentos para me defender. Tem a ver com eu decidir ser um exemplo para as pessoas e provar para elas que o que elas estão dizendo não é verdade, é falso. Então não se defenda usando as suas palavras. Mostre com as suas atitudes que o que as pessoas estão dizendo é errado. É quando você for um exemplo aos fiéis e elas verem a sua correta conduta que elas vão dizer: olha, Timóteo é jovem, mas foi o Senhor que o colocou. Ele tem capacidades, ele tem potencial. É quando verem a sua verdadeira conduta que eles vão dizer: olha, o que eu pensei sobre essa pessoa não era verdade, porque o tempo provou que ela era uma pessoa correta. E Paulo diz: você tem que ser um exemplo para os fiéis na palavra, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Não dá tempo de nós refletirmos sobre esses 5 pontos, mas aqui está a maneira como você pode se defender. Seja um exemplo de maneira correta. Bom, sobre esse ponto, eu queria ampliar um pouco mais. Porque tem algo que Jesus diz sobre essa questão que nós não podemos deixar de levar em consideração. Veja o que Jesus diz em Mateus 5. Esse ponto é muito importante. Jesus disse assim: vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados? Mateus 5,33. Não quebre seus juramentos. Cumpra os juramentos que fizer ao Senhor. Aí Jesus responde o versículo 34. Eu, porém, lhes digo que não façam juramento algum. Nem digam, juro pelo céu, pois o céu é o trono de Deus. Aí eu pulo para o 37. E Jesus conclui: quando disserem sim, seja de fato sim. Quando disserem não, seja de fato não. Qualquer coisa, além disso, vem do maligno. Qual que é o contexto disso aqui? No mundo bíblico, o juramento, ele sempre era feito invocando o nome do Senhor como um testemunho. Então eu juro em nome do Senhor significa: o Senhor é minha testemunha do que aquilo que estou dizendo é verdade. O que Jesus faz aqui é aplicar o terceiro mandamento. O terceiro mandamento diz: olha, não tome o nome do Senhor teu Deus em vão. Então o que Jesus está dizendo a essas pessoas ao falar não façam juramentos você não deve fazer promessas e chamar Deus como sua testemunha, porque você está quebrando o terceiro mandamento. Então, o juramento em nome do Senhor tem esse propósito aqui. Você não precisa dizer em nome do Senhor. Você precisa dizer honestamente e fazer. Então, você não precisa invocar o nome do Senhor para que as pessoas acreditem em você. Que você tem uma conduta tão correta que quando você disser, as pessoas dizem: eu acredito, porque ele disse sim. Ou eu acredito que ele disse não. Não tem a ver com o juramento, tem a ver com a sua honestidade. E por isso que o Craig Kinney faz um comentário interessante sobre isso. Está escrito William Monson aí, mas é o Craig Kinney. O Craig Kinney diz o seguinte: que as palavras de alguém carreguem tal convicção que não seja necessário chamar divindades para testemunhar. Deve-se dizer a verdade de forma tão consistente que os ouvintes valorizem a palavra de alguém mais do que os juramentos de outras pessoas. É esse ponto que eu estou ampliando para você. Quando a Bíblia diz que nós não devemos nos defender, você nem precisa evocar o nome do Senhor como testemunha. É o sim e o não. Que por meio de sua conduta seja suficiente que as pessoas deem credibilidade ao que você fala. A sua conduta é coerente? Precisa ser. É isso que Paulo está dizendo a Timóteo e que eu estou dizendo a você. Se você deseja se defender, defenda-se com o seu modo de vida, não com as suas palavras. E falando em palavras, essa é a última aplicação para que a gente possa encerrar. Terceira aplicação: o poder espiritual se destina aos que não
se defendem. Você não precisa jurar em nome do Senhor, nem mesmo usar grandes discursos se defendendo. Você precisa provar com as suas atitudes. Você precisa demonstrar que é um verdadeiro cristão assim, com as suas atitudes. Não é sobre falar, é sobre viver. Você não pode ser uma pessoa cheia de milindres, que fala uma frase e automaticamente entra com as suas justificativas. Tem gente que não avança, ele começa a falar e fica justificando toda hora, porque ele tem medo do que as pessoas podem pensar acerca dele. Então ele é cheio de dedos nas suas palavras e nas suas frases, porque alguém pode entender errado. Então deixa eu pontuar, deixa eu voltar, e fica meia hora se justificando. Olha, deixe que os outros te julguem pela sua conduta, não pelo preconceito delas. Quando a sua conduta for coerente, os preconceitos, eles serão infundados. Eles existem. Existiu para Timóteo, existe para mim e existem para você. Mas não dizem respeito sobre quem de fato você é. São apenas expectativas erradas. Se você deseja provar que tudo isso é mentira, prove com o seu exemplo. Se eu desejo provar que todo pastor não é ladrão, eu devo provar com o meu exemplo, com a minha conduta. De maneira que as pessoas digam, não, alguns pastores podem ser ladrão, esse não. Ele tem provado pela sua conduta, pela sua coerência, pela sua firmeza, pelo seu exemplo aos fiéis, que ele não é esse tipo de gente. Esse é o quinto voto espiritual que nós precisamos assumir. Nunca se defenda. Se precisar, use as suas ações e deixe que elas falem por si mesmo. Eu sei que será difícil a todos nós, porque nós gostamos às vezes de não levar afronta para casa, de não deixar que a nossa honra seja manchada, mas o conselho de Paulo ele é muito vivo para nós. Se você estiver preocupado com a sua honra, não dá tempo de pensar no poder espiritual. Porque você não toca nos assuntos bíblicos, você não fala das coisas que precisa falar. Você consegue imaginar Timóteo tendo que resolver problemas na igreja cheio de milindres? Não posso resolver isso porque senão a igreja não avança, senão os irmãos não vão gostar de mim. E Paulo está dizendo, Timóteo, trate, mas trate com amor. Trate com mansidão, como se fosse seu pai e sua mãe, mas trate. O ponto não é evitar, é tratar, é seguir a vida. E deixe que com o tempo as pessoas percebam que a sua vida é correta. A sua maneira de viver é correta. Eu espero que esta reflexão tenha lhe ajudado. Semana que vem, seguimos então para o quarto voto. Deus abençoe a sua vida. Até a próxima semana.